Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você, treinadora, treinadora, nutricionista, seja você ela ou ele, médico, médica, fisioterapeuta, enfim, vocês da área da saúde. Eu sou o Dr. André Lopes e esse aqui é o meu Momentum, onde eu falo com vocês indo para o escritório, indo para o estúdio. Hoje eu quero trazer para vocês uma coisa bem interessante, assim, que é uma visão de processos, tá? Quando a gente fala de processos, a gente precisa entender que treinamento físico, que produção de comida, que confecção de roupa, que qualquer coisa, ela precisa de processo. O que é processo? É um passo a passo, um segmento, uma continuidade, uma evolução, uma graduação e assim por diante. Quando eu falo de exercício físico, é óbvio, gente, que nós precisamos ter uma progressividade. Coloquem isso na cabeça de vocês, progressividade. Se vocês não entendem o que é progressividade, por favor, não falem sobre treinamento, não falem sobre processos de prescrição de exercício, porque vocês estarão fazendo cacaca, porcaria, tá bom? Se você entende de progressividade, você tem que entender que prescrever exercício físico é uma questão de progressividade, que você precisa entender volume e intensidade, você tem que entender carga, você tem que entender quais são os elementos que, quando mudados dentro da prescrição de treinamento, vão influenciar na progressividade. Isso é muito importante que vocês entendam, compreendam. Exatamente isso? Compreendido? Em treinamento físico, a progressividade está relacionada a dois fatores. Ao fator volume e o fator intensidade. Mas vocês precisam entender o que é intensidade. Em algum momento, se o volume estiver parado, travado, intensidade é carga. Carga, peso levantado, ok? Peso levantado falando de musculação, falando de treinamento de força. Se eu estou falando de volumes mutáveis, volumes flutuantes, a minha carga deixa de ser intensidade e passa a ser um elemento da intensidade. Porque daí o que vai determinar a intensidade nesse modelo de flutuabilidade das questões de volume vai ser a relação entre volume e carga levantada. Isso será o meu elemento intensidade. Então vou repetir. Intensidade em um modelo de volume travado, fixo, pode ser e é a carga de trabalho. Então eu vou fazer 3 de 8 para todos os exercícios e o que vai mudar na minha periodização é a carga, o percentual de um RM que eu vou levantar. E isso é importante que vocês entendam. Se eu não quero trabalhar com o volume travado, eu vou mudar alguma questão de volume na periodização, a minha carga levantada irá flutuar também. E aí ela deixa de ser um elemento exclusivo para a intensidade e passa a compor a intensidade junto com o volume. Então, nesse modelo de flutuação de volume, tá? Eu quero mudar o número de séries, eu quero mudar o número de repetições, eu quero mudar o número de exercícios. Nesse modelo, o que vai fazer a carga vai se interrelacionar com o volume para gerar intensidade. Entendido isso? Perfeito isso? Conseguiram alcançar isso? Então eu tenho 2 modelos de periodização. Modelo de periodização, eu tenho mais modelos, tá? Tem o modelo de cadência também, mas eu não vou discutir isso aí agora. Vamos lá, modelo de carga. Eu preciso fazer isso através da 1RM. Para fazer isso através da 1RM, eu posso medir a 1RM, eu posso fazer testes de 1RM,
o que não é legal, e posso também fazer a estimativa da 1RM através de equações, como por exemplo as equações de correlação de correção do Lombardi de 1989. Eu uso isso, é possível de usar, tá? Mas eu prefiro, fica mais fácil, deixar a carga livre, a carga dentro de repetições máximas, ou seja, se eu prescrever 8, o cara vai fazer 8 máximas, se eu prescrever 10, ele vai fazer 10 máximas, se eu prescrever 12, ele vai fazer 12 máximas, e assim por diante. Então, eu prefiro dessa maneira, por quê? Porque daí eu consigo controlar a intensidade mudando questões de volume. E questões de volume podem ser bem interessantes do ponto de vista de progressividade. Eu posso alterar, por exemplo, uma única série mudando alguma ou duas repetições. Por exemplo, eu posso estar fazendo tudo de 12, tudo 3 vezes de 12, 3 vezes de 12, em uma das séries eu fazer 3 de 10, por exemplo. Eu vou ter uma mudança nesse meu treinamento, nessa minha progressividade, mexendo em uma questão, um detalhezinho de volume. Isso é super interessante em termos de progressividade, em termos de sensibilidade de progressividade. Isso é bem interessante da gente fazer, tá? Sensibilidade de progressividade. Então eu posso ter, num primeiro momento agora, eu tenho 2 modelos de mudança de treinamento, de periodização, aonde eu uso o percentual da carga levantada, da 1RM, perfeito, pode ser utilizado, mas eu tenho que entender que o volume precisa estar travado, está bloqueado, e o outro eu mexo no volume e a carga vai flutuar conforme o volume que eu vou estar trabalhando, e eu uso a multiplicação entre volume e carga para achar a intensidade. E aí eu controlo através dessas questões, que é o que eu mais gosto de usar, porque me dá uma liberdade de progressividade bem interessante, bem legal de mudar. Porque eu posso mudar o número de exercícios, eu posso mudar o número de séries, posso mudar o número de repetições, enfim, posso fazer bastante coisa usando essas mudanças de volume para controlar as questões de intensidade. Entendido isso? Outra coisa importante, se eu entendo que progressividade tem a ver com periodização, e a periodização e a progressividade tem a ver com aumentos de volume e intensidade, eu também preciso entender que tudo que não mover, não mexer volume e intensidade, não faz parte da periodização. Não pode ser chamado de periodização. Então, para de achar que mudar exercícios é periodização. Mudar exercícios só irá ser periodização se alterar volumes e intensidades. Isso é muito importante. Se você alternar o número de exercícios e esses exercícios levantarem menos carga ou mais carga, isso vai alterar as questões de volume e intensidade. Aí sim é periodização. Mas o fato de você trocar supino reto por supino inclinado, e se isso não mudar as cargas, não mudar o volume, isso não é periodização. Para que haja periodização, você tem que alterar questões de volume e intensidade. Então, periodização, ou você mexe no volume, ou você mexe na intensidade. Vai mexer nas cargas, depende do modelo que você vai usar. Se você usar o modelo de percentuais da 1RM, você vai mudar a carga. Se você escolher o modelo de volume, você vai acabar usando para a periodização as questões de volume, como número de exercícios, número de séries, número de repetições e assim por diante. Entendido isso? Isso é muito importante. Gente, olha só, o que nós estamos fazendo aqui hoje, conversando, são coisas extremamente importantes e que fazem do modelo de periodização um modelo de sucesso. Se vocês não acreditam nesse tipo de coisa, eu fico bem preocupado. Por quê? Porque vocês estão prescrevendo a moda louca. Se vocês fazem mudanças de número de séries, número de repetições, número de exercícios, tipo de exercício, valores de carga, intervalo entre as séries não é periodização, gente. Intervalo entre as séries não deve ser utilizado
como modelo de periodização, tá bom? Não deve ser usado como modelo de periodização, tá bom? Não é uma boa ferramenta, não é adequado. E quando for posto, e aí tem alguns modelos que eu acredito que eu acho mais interessante, você tem que trabalhar com um intervalo travado, assim como a cadência também tem que estar travada. Você escolhe uma cadência, você escolhe um intervalo e a partir daí você vai periodizar. Mudando o quê? Ou volume ou carga. Ou carga. Não dá para ficar mexendo, eu vou fazer 3 de 10 essa semana e na outra semana eu vou fazer 4 de 12 e quero trabalhar com mais cargas altas. Não pode misturar. Ou você escolhe fazer o trabalho com volume ou você acaba querendo fazer o trabalho com percentuais da 1RM. Em termos práticos, de sala de musculação, mesmo de personal, eu acho bem mais interessante usar um modelo de volume, de periodização com o volume, tá? Não trabalhar com as questões de carga propriamente ditos, percentuais de carga. Tem gente que prefere trabalhar com carga, os percentuais. Eu acho legal trabalhar com as questões de mexida no volume. Por quê? Porque eu consigo uma suavidade melhor nas progressões, nos processos de progressão da atividade, progressão da carga, da intensidade e do volume, assim por diante. Entendido isso, se você ficou com um pouco de dúvida, é normal esse tipo de coisa, eu aconselho que você procure um dos cursos para realizar. Eu lancei o curso agora de 1001 maneiras de treinar musculação, que é bem legal, bem bacana, e eu acho que vai ser interessante para vocês que são profissionais, tá? Vocês que estão aí buscando informação interessante e legal, tá bom? Um forte abraço!